Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Então já peguem seu café, que hoje nós vamos para mais um vídeo sem cortes, onde nós vamos falar sobre como voltar a enxergar a beleza na correria do dia a dia. Esse é um tema que ultimamente eu tenho refletido bastante, não porque eu vi que muitas pessoas estavam passando por isso. De fato, muitas pessoas estão passando por isso, mas é porque eu estava passando por isso. Então, vou compartilhar um pouco e talvez você se identifique com as coisas que eu contar. Afinal, eu acho que são coisas que a maioria das pessoas passam, ou vão passar, ou já passaram na vida. Então, vamos para o vídeo. Mas antes, vou dar um gole no café. Inclusive, é um café com aroma de... Putz, esqueci. Enfim, acho que era de baunilha o aroma. Mas ele não é doce, ele tem só um sabor de fundo, sabe? Então é uma coisa muito boa de provar, porque você meio que treina seu paladar pra sentir qual é a nota lá no fundo. Mas indo pro assunto agora. Vocês já perceberam como quando você começa a sentir muita pressão do trabalho, a ter muita pressa, a ficar com a cabeça nos problemas que estão acontecendo, você começa a ficar fica meio anestesiado com o mundo. Você parece que perde a capacidade de enxergar as coisas que estão acontecendo. Não sei se ficou claro. Então, para dar um exemplo, você pode ter um parque muito bonito do lado da sua casa, coisas belas passando na trajetória entre sua casa e o trabalho, mas quanto mais pressa, quanto mais estresse, quanto mais anestesiado de toda essa correria, parece que a sua capacidade de enxergar essas coisas também diminui. Então, quanto mais aumenta essas coisas, mais diminui sua capacidade de enxergar a beleza nessas coisas. E isso não... Eu falei no título do vídeo da beleza, mas isso não só para isso. Mas acho que na capacidade da gente se conectar com o mundo, com outras pessoas. Então, quanto mais nós estamos focados, olhando para dentro, em tudo aquilo que está acontecendo de problema, de correria, de estresse, nós não conseguimos enxergar o outro, não conseguimos enxergar a beleza, as coisas, não apreciar a beleza das coisas da natureza, do céu, ou de um quadro, ou apreciar até um café. Você perde a capacidade, você faz as coisas... Quem nunca viu aquela pessoa que tá com pressa e engole a comida e não consegue nem apreciar o sabor daquilo que tá se alimentando? Então, é um fechamento para tudo externo e um aumento da atenção para aquilo que está acontecendo dentro da cabeça. Então isso acaba, de certa forma, gerando uma infelicidade na nossa existência. E aqui eu quero colocar uma observação. Eu não estou me referindo à doença chamada depressão, porque se esse for o caso, quando você estiver ouvindo esse vídeo e se identificar com sintomas já mais graves de uma doença, óbvio que você precisa procurar um atendimento médico de um psiquiatra. E aqui vão vários sintomas de que as coisas estão maiores. Nesse vídeo eu estou falando de uma coisa mais reflexiva, de um ponto de vista do dia a dia das pessoas, da maioria das pessoas, e não dessa situação de uma doença, né? Então, se você perdeu o prazer pelas coisas que você gostava, se seu sono está alterado, se seu apetite está alterado, se você está se isolando, se você tem pensamentos, não sei se eu posso falar isso no YouTube ou se eu vou tomar alguma advertência, mas se você tem pensamentos, falar de uma forma mais branda, se você tem pensamentos de querer
desaparecer, aí é a hora de você... É a hora não, na verdade já passou da hora de você procurar uma ajuda de um profissional, tá? Esse não é o foco do vídeo. Aqui é mais uma questão de viver num piloto automático, de ficar anestesiado com a própria vida e com o mundo. Então, é uma coisa que eu venho lutando diariamente e eu não sei se existe um momento em que a gente pode parar de lutar contra isso e esse vai ser o nosso normal. Porque eu acho que com a correria, principalmente nesse mundo que a gente vive hoje, de correria, de sempre estar resolvendo coisas, sempre tem... você tá no Uber indo pro trabalho e você já tá respondendo a mensagem, cuidando da família, vendo o negócio do trabalho, das contas que tem para pagar. Isso, eu acho que o comum é levar você para esse pensamento de se anestesiar com tudo e começar a viver de um modo automático. Então, eu acredito que isso precisa ser uma coisa consciente de você querer voltar e se forçar a enxergar as coisas que estão na sua frente. Então, aqui, por exemplo, na minha frente e na introdução desse vídeo, eu fiz questão de gravar coisas do nosso cotidiano que nós deixamos passar, coisas que são belas. E aqui na minha frente, por exemplo, eu tenho uma vista de árvores, do céu, e porque eu moro num andar bem alto, e eu percebo como às vezes eu já começo o dia, já acordo bem estressado, correndo, acordando em cima da hora, e quando acontece isso eu percebo que a minha capacidade de poder apreciar tudo isso que eu tô vivendo some. Então eu praticamente não olho na janela, pego minhas coisas e faço correndo. Então vou deixar aqui, para encerrar o vídeo, algumas coisas que eu percebo que atrapalham a nossa capacidade de viver o mundo de verdade. E lembrando de novo que eu não estou falando da doença. Se você tem uma doença chamada alguma doença, algum transtorno depressivo, obviamente você precisa procurar uma ajuda profissional. Eu estou dizendo aqui agora dicas, conselhos de coisas que você pode fazer no seu dia a dia para ter um pouco mais capacidade de olhar tudo que está acontecendo e não ficar cego e anestesiado com as coisas que estão passando no seu dia. Então, o primeiro inimigo que eu percebo na minha vida que quando aumenta, piora a minha capacidade de apreciar a vida, é a pressa. Então, quanto mais pressa eu tenho, menos a minha capacidade de enxergar o mundo e mais minha atenção volta para mim mesmo. Então, quando a pessoa está com pressa, ela corre e fica imersa naqueles pensamentos que ela tem dentro da cabeça e ela perde um pouco a capacidade. Então, eu sempre que eu posso, obviamente na correria do dia a dia não é sempre que dá, mas eu sempre tento evitar me enrolar com coisas que eu não precisaria estar enrolando. Então, se eu posso dormir mais cedo, eu durmo mais cedo para poder acordar um pouco mais cedo e fazer as coisas com calma. Eu tento organizar o meu dia para que eu não precise fazer as coisas correndo. Outra coisa que eu percebo que nos cega um pouco é a reclamação. Parece que quanto mais a gente reclama, mais a gente vai entrando numa espiral de enxergar o mundo de uma forma mais cinza, de uma forma mais sem brilho, e isso também atrapalha essa nossa experiência no mundo de poder enxergar aquilo que está na frente dos nossos olhos. Então, se você puder, já comece a observar mais essas duas coisas que eu falei agora, sobre a pressa e a reclamação, e depois me conta se isso fez alguma diferença na sua vida. E se você gostou do vídeo, eu já esqueci como que fala as coisas. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal e me siga nas outras redes sociais também. Será que eu posso falar o nome das outras redes aqui? Mas você sabe, eu vou deixar o link das outras redes aqui na descrição.